Opa! E aí, ouvintes do Fora da Caverna, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Putz, eu não sei se está passando comercial ou não. Bom, bom, imagino que todos estão aí vendo já, então. Não está tendo comercial, não. E, bom, hoje trouxemos um cara muito querido aqui, né? Imagino que vocês conheçam ele, que é o nosso querido Mafinha. Como você está, Mafinha? Tudo certo? Tudo certo, cara. Querido fica pela sua pessoa. Muito obrigado aí, mas não é muito querido, não. Que eu recebo de ameaça de morte e espancamento aí. Você não tem ideia, cara. Toda semana é uma. Agora diminuiu um pouco, mas antigamente era toda semana. Caramba, meu. Pesado, hein? Não, mas você é um cara querido sim, Mafinha. Tem muita gente que curte você sim, pô. Obrigado, E cara. bom, trouxemos o Mafinha aqui para falar, né? Dar a sua entrevista, comentar sobre assuntos nerds, esse tipo de coisa. Chamei o Ícaro também, né? O Ícaro aí que é o entrevistador profissional do NVP, né? Ele, NVP não, pô. Fora da caverna. Troquei. Boa noite, boa noite. Pô, fiz merchan aí pra concorrência, pô. Mas boa noite, Ícaro. Tudo certo aí, cara? Você tá bem? Como que vai a vida? Você tá legal também, cara? Tô bem, cara. Eu Ótimo, consegui. Tô excelente, te... cara. É isso aí. E bom, hoje a gente trouxe uma Mafinha aqui para comentar sobre assuntos nerd, assuntos geek, mas também para dar uma comentada sobre assuntos gerais, né? E a primeira pergunta, cara, que eu já vou mandar para o Mafinha é o seguinte, cara. A gente estava comentando isso pouco antes de começar, que é o seguinte: hoje eu tenho R$ 50, cara, para ir no cinema uma vez só, cara, na vida só. Vale a pena ir assistir Barbie ou Oppenheimer? Porra, é óbvio, né, cara? Vale a pena assistir Oppenheimer, né, cara? Oppenheimer é uma obra de arte aí. É um filme, porra, que traz. E assim, e não é um filme. Bom, eu tenho um canal de cultura pop, né? E faço parte da Liga Nerdola, que é um grupo de canais aí do YouTube que são contra a lacração, né? A gente sempre tá batendo aí nessa parada, já que todos os outros canais aí do YouTube são todos diversidade, tudo é maravilhoso, né? A gente chama de não vi, já amei. E Oppenheimer nem é um filme, se você for pegar pela parte ideológica dele, né? Se você for analisar, que está dentro no escopo da minha visão. Mais qualidade do filme, ela tem que ver sempre antes do meu pensamento ideológico. Então, por exemplo, o filme pode ser de esquerda, mas se ele for bom, eu vou falar que ele é bom, entendeu? E o filme pode ser, entre aspas, de direita, que é difícil, né? Mas alguns têm, né? E se ele for uma bosta, eu vou falar que é uma bosta. E Oppenheimer é um filme que ele é bem equilibrado até, apesar de pender sempre um pouquinho mais aí para a visão mais esquerdista, né? Mesmo porque o próprio personagem era um comunista, né? Mas então, também, isso também, já que você está vendo o filme pelos olhos dele, né? Então faz sentido. Mas é um filmaço, cara. É uma obra de arte. O Nolan, o Nolan é o diretor que mais representa. Talvez seja o último diretor do cinemão que a gente tem. Não, talvez ele e o cara lá do Duna, como é que era o nome dele? O francês lá, sempre esqueço o nome do cara. Villeneuve, Denis Villeneuve, Villeneuve. esse mesmo. Talvez eles dois sejam, obrigado por me lembrar. Talvez eles dois sejam os grandes diretores aí do cinemão, últimos diretores do cinemão no mundo, né? Que fazem aquelas fotografias maravilhosas, usam muita efeito prático, né? Tem o. Demoram para fazer os filmes. Não, desculpa interromper, mas tem o Scorsese também. Vai lançar esse fim O desse ano. Scorsese também é bravo. Mas o Scorsese é velho já, né? Ele já é de Ah, sim, outra sim. Ah, geração, tá, né? tá. De Já outra tá no geração. Tô final, falando né? dos, Reta do- do- final. dos novos. Novos, sim, entre aspas, porque o Luan também não é novo, né? Mas, assim, de uma geração mais Sim, sim, recente, né? sim. Então, que é aquele cinemão que você vai para ficar preenchido, tá ligado? Pelo filme. Você entra no universo do que o cara constrói, né? Você vê Interstellar é um filme, porra, magnífico, tá? Tem um monte de erro, É claro, basicamente, de roteiro. basicamente filme de gente que sabe fazer filme, né? Aí, basicamente. É de um cinema que já morreu, né, cara? Porque a gente tem um cinema fast food hoje. Qual que é o hype da semana? Qual que é o hype do mês? Ah, é o tal filme. Ah, é o Marvel, não sei o quê. E aí passa, entendeu? Esses são filmes que ficam em debate para muito tempo. Tipo, você pode sentar numa mesa de bar para conversar com seus amigos sobre Interstellar, entendeu? E rola uma conversa gigante.
né, sobre os aspectos filosóficos do filme, inclusive até os próprios erros do roteiro, as más decisões do diretor. O Tenet, que é um filme que muita gente não gosta, eu adoro o Tenet, acho um filmaço, mas muita gente não gostou porque é um filme muito confuso mesmo, né? Mas o Nolan, ele tem essa característica, a temática tempo, inclusive nesse Oppenheimer também tem isso, é a temática dele, né? Ele tem um tema, que é o tempo. Em todo filme que ele faz, desde Memento, é essa temática, né? Ele explora as histórias dele em torno dessa temática do tempo. E o Tenet talvez é o que mais ele se aprofunda, porque ele fala de viagem no tempo, só que ele não usou a clássica viagem no tempo que a gente conhece em todos os filmes, né? De Volta ao Futuro e o Máquina do Tempo, essas coisas assim, né? É uma parada muito mais como se, né, dentro das possibilidades, né? Porque viagem no tempo não existe, mas galgada na realidade, né? Baseada na física. E isso é muito massa, cara, porque em Memento você está falando de termodinâmica, né? Por exemplo, muita gente não compreende o filme e aí ele fala assim, ó, como é que a gente sabe que a gente está indo para o futuro, né? É porque os corpos estão despendendo calor, né? Então a energia está se transformando em calor, né? E até o ponto onde o calor do universo todo vai ficar na mesma temperatura e tem a entropia e o universo morre. Enfim, essa é assim, bem simplista como funcionaria aí o final do nosso universo. Então, é um negócio muito legal, porque ele mostra como isso aconteceria caso fosse mudada a direção disso aí, né? Enfim, eu gosto muito de Tenet, acho um filmaço. Gostei muito de Oppenheimer. Achei um filme, assim, de cair o queixo, sabe? Só que Oppenheimer eu percebo que ele teve mais um sentido pessoal, humano, né? Porque as escolhas daquele homem que tinha um papel fundamental em uma situação de guerra, né, cara? Uma guerra de civilizações, né? É, não existia como perder aquela guerra, né? Se perdesse aquela guerra, era o final da civilização americana, né? Então, e também o pensamento do que fazer depois com essa arma, porque é uma arma que mudou o mundo, né? A bomba atômica, ela mudou tudo que a gente conhece, né? Depois existe um mundo antes da bomba atômica e um mundo depois, né? A bomba nuclear, ela foi assim o marco inicial da era pós-moderna, né? Basicamente. Então, todo o desenvolvimento tecnológico que a gente teve, assim, foi ali, começou ali, né? No século XX, né? Não começa exatamente, né? Já tinha antes, né? Obviamente, mas assim, ele dá o start ali, né? Na bomba atômica, né? Podemos dizer que é um marco fundamental. E ao mesmo tempo é uma tragédia, né? É um genocídio, né? O que os americanos perpetraram contra os japoneses. Jogaram duas bombas em cima de cidades que não eram alvos assim militares. Claro que dá para discutir isso, né? Falar, mas eram sim, tudo bem, enfim. Mas jogaram em cima de uma cidade que não estava destruída, né? Nagasaki e Hiroshima eram cidades que estavam funcionando, cidades vivas, tinha gente lá, civis e tal, e os caras jogaram deliberadamente para testar a bomba, né, cara? Então, sim, foi uma coisa terrível que os caras fizeram, um crime de guerra, né? Só não é crime de guerra porque eles ganharam a guerra, né? Se tivesse perdido a guerra, seria crime de guerra. Enfim, é um ótimo filme, eu recomendo você gastar o teu dinheirinho para ir ao Oppenheimer. Claro, você pode querer assistir Barbie, né? Cada um tem a sua opção, né? Eu acho que Barbie é um filme que tecnicamente ele é muito bom, né? Isso eu não posso tirar o louros da diretora, da Greta Gerwig. Eu acho que ela é uma diretora muito competente, né? Mas ela usa essa competência para o mal, né? Ela colocou uma mensagem ideológica dentro do filme que é preocupante, né, cara? Porque é um filme que ele literalmente odeia os homens, né? E quando você usa uma mensagem que é para crianças, né? Você usar uma ideologia, seja ela qual for, para querer doutriná-las, é uma coisa maligna, né, cara?
né? Seria a mesma coisa que se fosse o contrário. Um cara fizesse um filme e ele fosse para criticar as mulheres e usasse lá o Max Steel, assim, sei lá, o Ben 10, entendeu? Também seria pernicioso, né? Mas, infelizmente, esse tipo de colocação, quando você faz, você é acusado imediatamente de machista ou chorão ou não sei o quê. Assim, pessoalmente, eu não tô chorando, eu não me importo com o filme da Barbie, eu acho que tem que ter mesmo o filme da Barbie, mas eu não vou fingir que o céu não é azul. Tava tendo essa discussão hoje no Twitter. Os caras falando assim, pô, mas vocês, né, da Liga Nerdola, só ficam reclamando, falando que tem lacração no filme. Pô, vocês têm que ser mais inteligentes, vocês têm que ser mais igual o Peter Jordan lá do Ei Nerd, né, não sei o quê. Cara, o que você tá me pedindo é para falar que 2 mais 2 é 5, né, pra não ofender as pessoas. E eu não sou assim, cara. Eu não vou fazer isso. Se a pessoa vem no meu canal, né, ela vai escutar aquilo que eu tô vendo, que a grama é verde, que o céu é azul. E não que ela quer escutar. Se ela quer escutar que o filme da Barbie é empoderador das mulheres e que não sei o quê, porra, tem 1 bilhão de sites e canais aí que vão falar isso pra você, entendeu? E eu não vou falar isso, eu vou falar real. Eu vou falar que a cena da abertura é uma ode ao aborto, que é uma ode ao aborto aquilo. Assim, a diretora pode enganar qualquer um, menos a gente. O que que ela fez? O que que ela fez naquela cena? Eu não sei nada do filme. A cena de abertura tem umas crianças. É uma Ah, eu referência vi, ao é ridículo, 2001, cara. Ridículo. 2001 Odisseia Ridículo. do Espaço, né? Aquela cena onde os macacos encontram o Ah, obelisco lá sim. e tal. E aí tem umas menininhas com bonecas bebês, né? Que era aquela boneca clássica, um bebezinho, carequinha e tal. E aí a Barbie surge gigante, como se fosse um monolito, a Margot Robbie, assim, de maiô tal, assim, estilo anos 50. E as meninas pegam as suas bonecas e começam a quebrar e destruir, assim. Ela diz que aquilo, na verdade, é uma simbologia à mudança de paradigma dos brinquedos das meninas quando surgiu a Barbie, né? Que elas largaram as bonecas bebês, que eram bonecas que ensinavam maternidade para a menina, né? Desde cedo. E pegaram essa boneca da Barbie, que era uma boneca adulta, onde elas poderiam, né, ter outras opções ali. A Barbie era uma mulher que era independente e tal, aquela coisa. Esse é a superfície da coisa. O subtexto real é que é uma ode ao aborto, é óbvio. Entendeu? Ninguém é burro, cara. Vocês não querem. Um filme, ele é pensado do parafuso do set até sei lá, a cor final da edição. Entendeu? O filme, ele é uma obra de arte inteira. A pessoa que tá fazendo o filme, ela pensa tudo. Você acha mesmo que elas pensaram essa cena somente, né? Ela, a Greta e o marido dela, né, no caso, que é roteirista, pensaram essa cena simplesmente porque é uma analogia, essa mudança? Não é, né, cara? É A- óbvio que é uma analogia ao aborto. É, Até porque também, o pouco que eu escutei do filme, o resto do filme não tem nada a ver com a boneca em si, ou alguma história da boneca, ou alguma coisa assim. É tipo, é uma outra história sobre feminismo e machismo que tem a Barbie, né? Então, tipo assim, trazer esse ponto das bonecas, tipo. exatamente, né? E eles falam do patriarcado. Assim, é muito louco essa ideia do Cara, patriarcado, né? Porque é desculpa uma coisa. interromper. Tá Pode muito falar, pode falar. claro o que foi feito aí, né? Se aproveitaram do ícone, né? Que é a boneca da Barbie, já para levar talvez ali as meninas para o cinema, para passar uma baita mensagem feminista, né? Então, no caso aí, É. parece que é o que está acontecendo, né? Pode continuar seu raciocínio, Mafinha. A ideia era essa, né? A ideia era essa, trazer e enganaram o público, né? Porque eu acompanhei toda a marketing da Barbie, foi um marketing muito bem feito, aliás, assim, parabéns aí pro pessoal do marketing que fez, sensacional, os caras venderam o filme bem demais, né? É claro, tava fácil vender esse filme também, né? Tem isso, né? Mas teve outros filmes que também eram fáceis e os caras não conseguiram vender. Eles seguram, assim, geralmente essas diretoras ideológicas ou diretores ideológicos, eles não se aguentam e eles começam a falar aos 4 ventos que o filme é feminista, diverso e que o nerdola que reclamar é machista, essas coisas, né? E aí isso causa um mal-estar e acaba flopando o filme. Dessa vez, eles foram mais espertos. Quando perguntavam para eles se o filme era feminista, não, nosso filme é de brinquedo, nosso filme é pra não sei o quê.
Não tem nada de feminismo, não sei o quê. Então eles enganaram a galera. Enganaram muito bem, né? E fizeram certo, né? Em enganar o pessoal. Aí o pessoal chega no cinema lá com as crianças e a criança não entende nada do filme, né? O filme tem uma parte superficial que a criança vai entender, porque é uma aventura, né? É, é bonito lá, o mundo da Barbie Um filme que teve muito colorido. isso também, cara, foi aquele filme do Buzz Lightyear, cara. Não sei se você lembra lá que a Pixar Esse fez, cara. também. Esse também É. teve muito isso, cara. Eles esconderam até o último minuto que esse filme ia ter propaganda LGBT, cara. Esse filme. Nunca me Mas esqueço. a Disney é o seguinte, já saiu o vazamento de um jornalista que conseguiu algumas reuniões internas gravadas da Disney, acho que 2021, ou do 22, não lembro. E nessas reuniões internas da Disney, vários diretores de núcleo lá, tem vários, né, de todo tipo que se possa imaginar, estão falando desse tipo de coisa. Tem lá uma que fala assim, a minha agenda não secreta gay, uma diretora de núcleo falando assim, olha, eu tenho um filho gay e um filho não binário, né? Imagina, né, cara? E aí eu quero incluir isso nas produções de animação da Disney, porque isso é importante para a inclusão das crianças trans e não sei o quê. Então, assim, toda aquela galera que trabalha ali na Disney, né, são essa elite, né, americana, progressista, que tem esse pensamento maluco, né, sobre gênero, sobre sexualidade, e tudo voltado para a criança, tá? E aí, meu amigo, aí a gente entra num buraco meio complicado, né? A toca do coelho, porque a minha opinião pessoal sobre isso, né? E ela é baseada em tudo que eu faço aqui, né? No meu canal, que eu estudo muito sobre vários atores aí dessa indústria, né? A minha opinião pessoal sobre isso é que a tentativa deles de cooptar e doutrinar as crianças não é apenas uma questão ideológica, ou seja, de fazer com que as crianças cresçam e sejam progressistas também. Não. É pior, é muito pior. A questão é a derrubada do último tabu da sociedade. Eu vou fazer uma regressão aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Na década de 60, o mundo teve uma transformação, né? O mundo ocidental, né, no caso, que foi a revolução sexual, né? Chegou a pílula anticoncepcional, as pessoas começaram a fazer sexo livremente, porque a gravidez sempre foi um problema, né? De certo ponto de vista, as pessoas tinham medo, né, de transar e ter filho, né? Fora do casamento. Por isso que as pessoas casavam, né? E aí, com a pílula, isso acabou. E aí teve ali a fase hippie. Claro, não foi só por esse motivo, tem motivos econômicos, culturais, e é uma conjunção, né, de fatores, né? Enfim. E o que acontece, né? As coisas avançaram demais, né? Todos os tabus sexuais da população, da elite branca americana, no caso, né, mais especificamente, e europeia também, eles foram derrubados. Então, você não achava mais estranho uma pessoa que gostava de BDSM, né? Lá, uma pessoa que gostava de esses fetiches sexuais malucos aí, né? Inclusive um aí que a gente viu no Twitter semanas passadas aí, do cara que gostava de, né, passar fezes na cara, comer, fazer um monte de coisa aí. E que todo mundo tratou como normal. A empresa tratou isso aí como uma coisa normal. O cara passa fezes no rosto, toma banho em coisa de bosta e a imprensa tratou como apenas um fetiche, não como uma doença psiquiátrica. Né? Em qualquer época da história da humanidade, esse cara estaria internado numa clínica para tratamento, né? Que nem Gente que bicho anda faz. de coleira também. Gente que anda de coleira na rua. Gente que anda de coleira, tem um monte de loucura aí que a gente é obrigado a aceitar como se fosse o direito da pessoa ter isso. Tudo bem. Mas existe um tabu sexual que não foi derrubado, que é o da pedofilia, né? Esse não foi, né? Esse não foi derrubado. E, na minha opinião, toda essa concertação na cultura pop e na sociedade, na política, na questão trans, ela tem como objetivo a normalização da pedofilia. E eu vou explicar por quê. Quando você quando você faz a tua sexualidade, né,
ser uma coisa subjetiva, ou seja, você nasceu com pênis, você nasceu com uma vagina, mas você decide qual é o seu sexo e não a sua compleição biológica, quando você deixa isso, né, relativo, você pode deixar relativo qualquer outro aspecto biológico da sua vida. Então, pode deixar relativo a sua etnia, pode deixar relativo a sua, né, se você é gordo ou é magro, e, por que não, relativo também à sua idade. Afinal de contas, a nossa idade é uma coisa biológica. Você tem a idade que você tem biologicamente. Você não tem nem mais nem menos, né? E não é porque você se sente com 60 anos que você tem 60 anos. Ou que você se sente com 12 que você tem 12. A não ser casos, obviamente, especiais, a pessoa tem uma deficiência e tal, mas isso é doença, é outra coisa. Essa galera bate tanto na tecla trans, na minha, não é todo mundo, tá? É um núcleo muito restrito de pensadores, principalmente da Ivy League americana, que são as universidades mais progressistas ali dos Estados Unidos, né? São pensadores, né? E a minha opinião sobre isso é que eles tentam empurrar a agenda trans, né, com o apoio de muita gente inocente, infelizmente, porque eles querem, uma hora ou outra, também tornar subjetivo a questão da idade. Quando a população se acostumar com a ideia de que as pessoas escolhem o próprio sexo, elas vão acostumar muito mais fácil que as pessoas escolhem a própria idade. E aí, meu amigo, aí o céu é o limite para eles, né? Aí você pode simplesmente também fazer com que um cara adulto lá, o cara de 40 anos, se sinta uma menininha de 12, por que não? Ah, a escolha dele. E uma menina de 12 pode namorar outra menina de 12, não pode? Né? Estão entendendo como funciona a cabeça? Eu sei que para muita gente que está escutando o que eu estou falando aqui, pode parecer que teoria da conspiração é loucura, mas eu recomendo vocês procurarem, na década de 70 na França, a petição pela diminuição da maioridade do consenso, da idade do consenso. Ela foi assinada pela Simone de Beauvoir, ela foi assinada pelo Sartre, ela foi assinada pelo Foucault. Todos esses pensadores pós-modernos que o pessoal nas universidades do mundo todo, né, estudam nas ciências humanas, todos eles, né? Foucault, principalmente, o próprio Sartre, a Simone de Beauvoir não precisa nem falar, né, a mãe do movimento. Eles defendiam que a idade consensual, que não deveria ter nem idade consensual, que se a pessoa não interessa a idade decidisse fazer sexo, ela poderia fazer, né? Afinal de contas, a idade era uma construção social, e aqueles papo furado. Para mim, na minha opinião, tudo que a gente vê desses produtos culturais voltados a crianças que têm essa sexualização, ela tem o fim maligno da normalização da pedofilia, tá? E você pode ver isso aí muito claramente com esse filme que lançou agora, o Sound of Freedom, que é um filme feito por uma galera mais conservadora, falando sobre o tráfico de crianças, né, para serem escravos sexuais. É um filme, né, que trata de um tema real que acontece. Vocês sabem muito bem que todo mundo sabe que acontece. E a imprensa tá em parafuso, desespero, arrancando o cabelo, né? Você pensa, pô, mas como é que pode ficar preocupado com um assunto desse, né? Um assunto, aliás, contra um assunto desse, né? Mas eles estão contra. Por quê? Por causa disso. Porque a maioria dessas pessoas tem esse pensamento, né? Tem esse pensamento. É muito terrível isso, cara, muito terrível. Eu já vi vários pensadores. Na Alemanha tem um filósofo lá de uma universidade que ele escreveu um paper sobre idofilia, falando que caso não machuque, não agrida a criança, mas se for de consenso dela, ela pode se relacionar com o adulto. Eu sei que para muita gente que eu tô falando aqui é um absurdo, não dá nem para escutar uma parada dessa. Mas esses são pensamentos que nascem nas universidades, gente. Esses caras estão pensando hoje o que vai ser injetado na sociedade amanhã, né? É que nem a pauta, essas pautas que a gente vê agora, trans, não sei o quê, isso aí tudo estava sendo pensado na década de 80, década de 90 nas universidades. Né? Se você voltasse no tempo e falasse com você lá em 95 e falasse, ó, agora a gente vai estar numa época onde as pessoas, os jornais vão achar normal uma pessoa que come fezes e gosta de espalhar no corpo e fazer sexo. Você ia falar, não, isso é impossível, isso é uma loucura, isso é doença, nunca ninguém vai achar normal isso. E a gente vive em 2023 em um mundo que as pessoas acham normal.
né? Quando eu digo pessoas, eu estou falando da elite intelectual brasileira, americana, entendeu? Os jornalistas, os acadêmicos, alguns políticos, esse pessoal, né? Infelizmente é isso, tá? E isso é uma parada que cada dia mais as pessoas estão acordando para essa realidade e vendo que a gente está num beco sem saída civilizacional. Ou as coisas, ou existe um chega nessa tal da cultura woke, ou a nossa civilização, inclusive a nossa, que não é ocidental para os padrões dos ocidentais, né, nos americanos e europeus, mas a gente é ocidental culturalmente, né? A gente vai desaparecer, a gente vai ser engolido, né? Bom, acho que falei demais, é mais ou menos isso aí. Não, falou muito bem, Mafinho. É realmente isso. Inclusive, a cada ano que passa, a gente vê esse aumento, cara, nesse tipo de coisa. E o que mais marcou das suas palavras aí foi justamente sobre o filme da Barbie, cara. Que uma das poucas coisas que eu vi, né? Que eu fui assistir algumas reviews e tal, que eu falei, pô, tava indeciso se ia ver o filme ou não tal. E foi esse começo do filme, cara, onde as meninas ali destroem as suas bonecas, né? E o filme ainda passa isso como algo positivo, porque as meninas estavam sendo ensinadas a ser mães e agora elas seriam independentes, né? Então, o filme já começa por aí o trabalho de desconectar as meninas da função natural delas, né? Que é justamente a de serem mães, né? O filme mostra elas como meninas independentes ao se livrarem, né, ali não da prole literal delas, mas do que seria futuramente as filhas, né? Então, o filme já começa mostrando isso, né? Então, muito interessante, cara, muito interessante. E sobre isso, cara, realmente os futuros intelectuais que vão influenciar as elites, cara, né? As elites brasileiras, as elites americanas, eles estão se formando agora, né? Então, só, só dá para esperar coisa pior vindo aí, né? Mas é isso, cara. Eles atacam principalmente as mulheres, porque, primeiro, que as características natural das mulheres elas são muito mais suscetíveis a questões emocionais, né? E que nublam muitas vezes o julgamento racional. E também porque elas são a base fundamental da sociedade, né? Porque é a mulher que tem o filho, é a mulher que tem a família, ela que dá a vida à prole. Então ela é o alicerce, né, da sociedade. E a sociedade ela funciona através de famílias, são conjuntos de famílias que formam a sociedade, né? Conjuntos de famílias onde o cara trabalha, constrói, faz o prédio, tá no escritório, né? E esse cara precisa o quê? Precisa de uma segurança da família, e precisa passar para frente os seus genes, precisa passar para frente a sua educação. E as mulheres são fundamentais assim nisso, né? É por isso que os homens são descartáveis em uma sociedade e as mulheres não, né? Tanto que as guerras antigas eram por recursos naturais, né? Território e mulheres, né? Então, e até hoje também, se você for parar para pensar, não mudou muito. A guerra acontece por essas coisas. Então, eles sabem que elas são a parte mais frágil e é por isso que os ataques dessa eu não quero parecer conspiracionista, né? Mas assim, de um certo pensamento pós-moderno é focado sempre nas mulheres. E agora, ultimamente, nas crianças, né? Daí entra pela questão que eu estou falando, né? Complicado. Não, isso é verdade, é tão verdade, cara, que, por exemplo, eles focam esse tipo de pensamento nas mulheres, né? Agora eles estão tentando importar isso para as crianças, porque a mulher é a base educacional, né? Então, a maioria aí foi criado por mãe, né? Sem ver muito pai, não tinha, assim, muito contato com o pai, não porque é pai ausente, mas às vezes o pai estava trabalhando e a mãe que tem a função ali de cuidar das crianças, e aí esse tipo de exposição, esse tipo de propaganda, esse tipo de conteúdo, né, ali já ia invadindo ali o imaginário das mães, que iam, né, logicamente, passar isso para os filhos, né? Então também tem esse lado. Por isso que a propaganda para as mulheres é muito mais forte do que para os homens, né? Eles tentam fazer uma inversão de papéis, né? Eles querem que... Isso partiu principalmente do feminismo da terceira onda, na década de 70, que é transformar as mulheres em homens, em pseudo-homens, né, cara? Quer dizer, fazer igual... Não, homens e mulheres são iguais, né? No sentido
jurídico, é óbvio que são, né? É óbvio que todo mundo tem que ter direito a igualitário, né? No mundo ideal. Mas eu estou falando dos seus papéis sociais, né? Obviamente, mulheres e homens são diferentes, têm papéis diferentes, que têm percepções de mundos diferentes. Não é uma questão de é melhor ou pior, né? A estrutura patriarcal, entre aspas, né? Que vamos combinar, o patriarcado, esse tal do patriarcado é uma coisa muito relativa. Afinal de contas, quais são os pouquíssimos homens que mandam no mundo? A 99,999% dos homens estão, né, lá batendo laje e morrendo em esgoto e em guerra e coisa assim. Mas enfim, mas a sociedade patriarcal, ela existe por uma questão de seleção natural. A espécie humana experimentou vários formatos de sociedade durante toda a sua história, né? E não é à toa que quase todas as culturas sejam patriarcais, é porque foi o melhor modo da civilização humana conseguir prosperar, né? Isso é uma questão muito simples, né? Seleção natural. E aí vieram, né, esses pensamentos aí, e que, claro, eles são filhos de outros pensamentos que não datam só do século XX, sabe? Datam no século XIX, datam no século XVIII, né? É uma caminhada, né, de pensamentos assim que foram sendo tratados para que a gente chegasse agora nessa civilização que a gente vive, onde as pessoas querem relativizar o seu sexo, né, cara? É uma coisa muito insana, né? Tem algo a acrescentar aí, cara? Eu vi que você queria falar. Talvez. Tem algumas coisas, tipo, essa questão de colocar a mulher contra o homem, a gente já vê essa tendência acontecendo lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, um livro que foi escrito milênios atrás. O faraó, que é uma figura quase que de anticristo, assim, ele é um dos maiores vilões da Bíblia, ele chega um momento que ele fala para as mulheres, né, dos hebreus, ele manda elas matarem os maridos delas. Né? Por quê? Porque é uma forma dele acabar com os agentes masculinos, com a força masculina, e aumentar a força feminina, porque é mais fácil dele controlar. Aí elas, só que elas, porque elas acreditavam em Deus, elas não aceitaram. Mas a gente já vê que uma coisa que o vilão de um livro de milênios atrás já fazia, está se repetindo hoje, e o pessoal acha que é coincidência. Né? Tem essa questão aí. Pode, eu tava pensando em outra coisa pra falar, mas eu esqueci o que você tava falando logo antes disso. O feminismo foi sempre iluminismo. Você tá. A Solange está falando ali, ó, se me contasse eu não acreditaria, mas eu conheço, infelizmente, é verdade. Só veste o filho com coisas de Barbie. Pois é, Solange, esse tipo de comportamento não existia alguns anos atrás, né? Não, e quando existia, era uma coisa criminosa, né? As pessoas tratavam como uma doença, uma mãe com problemas psiquiátricos e tal, e hoje é tratado como normal. Você é uma mulher moderna aí, de uma metrópole, tem um filho, e começa a vestir a criança de roupas de menina. É tratado, principalmente nos Estados Unidos, né? O Brasil ainda segura um pouco a coisa, porque a gente ainda é muito subdesenvolvido, mas nos Estados Unidos isso é muito comum, cara. Tem muita gente nas grandes metrópoles, principalmente nas costas, né, dos Estados Unidos, costa leste, costa oeste, em grandes cidades, que é normal as pessoas criarem seus filhos sem gênero. Ah, meu filho não é homem nem mulher, eu vou criar ele como sem gênero, porque daí ele vai escolher quando ele crescer. Como se fosse uma questão filosófica, gostar de banana ou maçã, entendeu? E não fosse uma coisa determinada, né? O sexo é determinado. Você nasce com aquele sexo. É claro que esse pessoal sempre vai usar espantalhos ou coisas aleatórias para justificar. Ah, mas é a pessoa que nasce hermafrodita. Gente, isso aí são doenças, né? Deficiências. A pessoa nasce com uma formação. Isso aí não é considerado dentro de uma estatística de população, né? Então, você não pode. Ah, mas essas pessoas são casos especiais que são tratados um a um. Mas, no geral, não. As pessoas nascem com seus sexos definidos. Você nasce com vagina, com o sistema reprodutivo feminino, você é uma mulher. Ponto. Entendeu?
Você não vai virar homem porque você tá afirmando que você é homem, que você acha que você é homem, que você se sente homem. E vice-versa. Isso não existe. Isso é uma loucura. Inclusive, até uns anos atrás, a disforia de gênero era uma doença, né? Agora que transformaram em uma, não sei nem, uma orientação, mas é uma loucura isso, cara. Pô, você vê o que tá acontecendo. Os caras estão hoje saiu agora uma recomendação do Conselho de Medicina, não, alguma coisa do Ministério da Saúde lá, onde eles querem abaixar a idade para poder fazer terapia hormonal para baixo de 14 anos. Entendeu? Como é que uma criança de 14, 13, 12, 11 anos pode, né, decidir qual sexo ela é? Isso não existe. Isso não existe, né? E eles estão aí, a política aí do governo, que é a política progressista, né? Então eles mutilam as crianças, né? Vão dando hormônios, bloqueadores de puberdade, onde elas não desenvolvem suas características secundárias sexuais, né? E é uma coisa que cara, o que está acontecendo em muitos lugares do mundo, aqui no Ocidente, é uma coisa literalmente mengeliana, cara. Sabe? É coisa do Dr. Mengele. Os caras estão fazendo experiências em crianças. É um negócio assombroso, é um negócio assim de um terror inacreditável, né? Você vê, eu vejo muito TikTok, né? Muita menina jovem corta os seios fora, amputadas, né? Colocando, fazendo cirurgia para criar um pênis falso com pedaços de carne do braço, da perna. É um negócio assim, Frankenstein, cara. E as pessoas estão tratando isso como normal. Ah, não, mas é porque a pessoa é. Não é, gente, isso não existe. Eu quero deixar um adendo aqui. Eu não estou dizendo que não existam pessoas trans, existem sim, sempre existiram, né? E tudo bem, e tem que ser acolhidas na sociedade, tem que ser bem tratadas, tem que ter o respeito que todo ser humano merece. Agora, o que está acontecendo agora é uma grande contaminação cultural que está levando as pessoas a uma histeria coletiva de proporções jamais vistas. E as crianças são as principais afetadas nessa histeria coletiva. É um horror que está acontecendo. E a coisa é tão terrível que o fato de você falar isso já te coloca em risco. No Brasil, por exemplo, o que eu estou falando aqui, mesmo que eu esteja falando aqui sem nenhum tipo de agressão, preconceito, qualquer coisa, eu posso ser preso, né? Porque a nova lei aí, que foi sancionada pelo presidente Lula, ela iguala a transfobia, a homofobia a racismo, né? Para você ver que não há nem como discutir isso. É uma insanidade que a gente está vivendo, cara. É uma coisa que. É porque a gente está na fervura da panela e a gente não consegue ter perspectivas das coisas. Mas, cara, a gente está vivendo uma era insana. Insana mesmo. Não, isso é tão verdade, cara, que essa cirurgia aí, eu esqueci o nome, eu acho que é falo alguma coisa, né? Para gerar ali o que seria uma espécie de pênis ali, né? Ali com pele do pulso. Se você vê os resultados, cara, eles são horrendos. Cara, aquilo lá é coisa que você não vê nem em filme de terror, cara. É aqueles açougueiros bizarros de filme de terror Cara, fazendo, sabe? tem uma cirurgia dessa que é o contrário, né? Que não é pra fazer pênis, que é pra fazer vagina no cara, né? Então, tipo, é muito desgraçado isso, porque, tipo assim, o cara vai abrir um buraco ali como é que chama? Na virilha do cara. E aí, tipo assim, ele diariamente, né? Ele tem um aparelho que dá pra comprar, que é tipo uma chavinha de fenda mesmo. E ele tem que enfiar lá dentro, cara. E ficar enfiando lá dentro, porque senão cicatriza e o buraco fecha, velho. Tá ligado? Tipo, é uma coisa bizarra mesmo, velho. Então o cara ele abre um buraco lá na virilha dele pra ser a vagina. Só que se ele não ficar enfiando um ferro lá dentro, sabe, dia sim, dia não, né? Enfim, não sei a frequência. O buraco fecha, velho. Imagina isso, cara. Isso é uma coisa desgraçada, velho. Eu nunca vi imagem disso.
Mas eu com certeza, eu não vou pesquisar, deve ser horroroso. É muito, muito terrível, cara. Isso aí. É, o meu problema não assim, eu quero que vocês entendam o meu ponto. É porque é muito fácil coletivizar essas coisas e transformar como se todas as pessoas. Não, existem pessoas trans, sim, existem pessoas que têm que o cérebro não se adequa ao corpo, mas são uma minoria diminuta, assim, extremamente diminuta, né? Sempre existiram na sociedade. O problema é que agora a coisa escalonou, né? Escalonou assim a níveis absurdos. E, primeiro, não dá para você fazer. Porque é o seguinte: o que eles falam? Poxa, mas você, se fizer a transição da pessoa quando ela é criança, ela não vai sofrer, né? Porque quando ela chegar adulta, ela já tem um corpo feminino, masculino, dependendo da pessoa, né? E tá tudo jóia. Mas o problema é esse. O problema é que você não sabe quem é realmente trans e quem não é. Não existe exame para isso. Não existe. Tem avaliação psicológica, mas, pô, pelo amor de Deus, gente. Isso aí é muito subjetivo. Não existe nada comprovado na literatura médica que se pode dizer com 100% de certeza isso. E como é que você vai mutilar uma pessoa sem 100% de certeza? Não pode, né? Então, qual é o correto a ser feito, na minha opinião? É a pessoa ficar maior de idade e aí sim, se ela querer fazer a transição, ela faz. Mas não com 11 anos, com 12 anos, né? Isso é um absurdo, cara. Um absurdo. E as pessoas, elas concordam, cara. Tem uma elite aí, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na Europa, que acha isso normal. E a gente que é contra isso e acha. Porque assim, a gente tem que entender um negócio. As crianças são responsabilidade de todos os adultos. Todos, tá? Criança não é uma responsabilidade apenas dos pais. É claro que existem limites, né? Você não vai interferir na criação do filho de alguém. Mas as crianças são responsabilidade de todo mundo. Se você é uma criança em perigo, perdida, a sua responsabilidade como adulto é ajudar, né? Por quê? Porque as crianças são o futuro da nossa espécie, né? Eles são o futuro da gente como espécie. Então é necessário isso. E, infelizmente, muita gente não tem essa consciência, né? Na questão infantil. É muito triste, cara, o que a gente tá passando e representa uma doença civilizacional e sim, se as coisas continuarem caminhando desse jeito, não vejo nenhum futuro para o modo que a gente vive, né? O que vai acabar acontecendo é ou o fim, né, dessa civilização ou a conquista por outra civilização. E tem um livro muito famoso chamado Choque de Civilizações. Estou tentando lembrar o nome do autor aí. E ele fala assim por cima de uma questão dessa. Hoje a gente vive num mundo que tem esse choque de civilização, né? O pessoal tá falando da guerra da Ucrânia aí. A Rússia tem, de certa maneira, não tanto, mas um pouco dessa questão, né? A China tem bastante, né? Essa questão. Mas a Índia não tem. Na Índia é muito forte a contaminação cultural americana e europeia. Na verdade, a contaminação cultural ela é forte em todos os países, tá? Uma coisa que os americanos conseguiram fazer de uma forma que talvez nenhuma outra civilização conseguiu foi ter uma máquina cultural que afetou todas as pessoas do planeta. Todas, todas. Mesmo os países mais fechados, existe uma contaminação cultural do modo de vida americano. E o modo de vida americano, a gente fala isso, a gente pensa naquela questão da família nuclear e tal. Não, não. Hoje, o modo de vida americano não tem nada com isso. Hoje, o modo de vida americano que se espalha é a cultura woke, né? Esse é o modo de vida americano hoje que é espalhado pelos filmes, que a gente estava falando, pelas séries, pela música, né? Então, é complicado, cara. É muito complicado. E eu não sei se tem volta. Eu sei que o pessoal torce aí na guerra da Rússia e tal. Eu não sei se Rússia e China têm capacidade de fazer qualquer enfrentamento a esse tipo de coisa. Nem os islâmicos, né? Tem capacidade de enfrentar isso, porque isso não é um inimigo vivo. É uma ideia. E as ideias, elas existem em um plano não físico, né? Vou dar um exemplo para você. O Brasil é um país muito sui generis, né? Onde as comunidades de imigrantes elas
não formam guetos, né? Então, o cara vem para cá com a família dele, o cara é sírio, por exemplo, o cara chega aqui, o cara se adapta 100% à cultura brasileira. Eu sei isso porque eu tenho na minha família gente síria, né? E aí eles vêm para cá, são muçulmanos, mas em uma geração os caras já estão pulando carnaval, já estão bebendo, já estão, entendeu? Eles se desapegam rapidamente da tradição deles pela própria característica do país, né? Em outros países isso não acontece tanto, né? A América, por exemplo, Estados Unidos é um país que existe em guetos, né? Comunidades lá, ó, judaica, islâmica, armênia, turca, então é bem dividido. Na Europa, nos países, a maioria dos países europeus é a mesma coisa. Mas o Brasil não. O Brasil então, assim, o Brasil é um case de sucesso da infecção cultural. Né? É um case de sucesso, cara. Não é à toa que o país é tão fundamental para o pensamento de muita gente lá fora, né? Não, essa questão do Brasil ela é verdadeira demais, cara. Porque, assim, eu lembro quando teve o terremoto lá no Haiti, cara, e os caras do Haiti vieram pra cá, né? E assim, essa galera hoje em dia, hora ou outra, né, tal, eu vejo eles vendendo, né, camelô tal, e já se adaptando à cultura brasileira também. Os afegãos que chegaram agora recentemente, eu não dou nenhuma geração para eles já se acostumarem, né, e até eles adentrarem a cultura brasileira. Então isso é realmente um fator que o Brasil tem. Aí é bom em alguns pontos, mas também é ruim em outros, né? Porque na medida que a pessoa ela entra na cultura brasileira é bom, porque vai se adaptar, né? E a cultura brasileira não é de toda ruim, mas é ruim porque, tipo, a filha do muçulmano que veio pro Brasil, talvez amanhã vai estar no baile funk, entendeu? Então tem os prós e tem os contras, né? De quando uma cultura ela tem essa habilidade de conseguir assimilar tão bem os povos que chegam, né? Tem esses prós e contras, né? Quer acrescentar algo, Ícaro? Cara, essa coisa de influenciar as culturas, eu lembro que no ano passado eu cheguei a ver uns vídeos lá dos muçulmanos, tipo assim, em algum daqueles países do Oriente Médio, que agora eu não vou lembrar o país em si, mas estava começou a ter protesto feminista lá. E É no aí Irã. é, e aí as mulheres estavam tirando lá aquele pano que em inglês é hijab, né? Em português eu não sei o termo, mas aquele pano que elas têm na cabeça, elas estavam se recusando a fazer como a religião delas manda, porque elas queriam ter a liberdade delas. E aí os muçulmanos, cara, mataram algumas mulheres na porrada, cara. Tá ligado? E isso. Isso. Fala, fala. Eu faço um programa na Trovo, né, chamado Mafinder. Quando a gente pega o Tinder e fica viajando pelo mundo, né, conhecendo como é que é o Tinder de outros lugares do mundo. Então a gente brinca lá nos Estados Unidos, Europa, para tudo que é lugar, leste europeu e tal. E uma coisa que a gente reparou, o Dr. Flecker tá aí, grande Dr. Flecker, que já fez várias vezes uma Finder comigo, sabe? É que a gente foi enganado com essa história de que o Irã é uma teocracia, que a China é uma ditadura, que não sei o que. É tudo papo furado, rapaziada. Você vai no Irã com o Tinder lá, pode fazer a sua experiência. Se tiver o Tinder Plus aí, faça a experiência aí. Se vai no Irã, as mulheres são ocidentais, cara. Um piercing, cabelo colorido, e não sei o que, e poses sensuais, e não sei o que. Isso não é uma coisa que você espera, né, de um país que o pessoal fica alardeando que é uma teocracia, né? Entendeu? Então, assim, a contaminação cultural, ela já está muito avançada. Assim, e nem esses países que são fechados conseguem conter, né? Porque a questão não adianta, não é censura, não é nada disso, né, cara? É uma coisa muito maior. Os americanos, eles têm uma máquina e o pessoal que não gosta dos americanos fica bravo quando eu falo isso, mas eu tenho que falar a verdade, né, gente? Eles têm uma máquina de produção de soft power cultural que nenhum país do mundo tem, né? Não tem nenhum país, e talvez seja o maior poder deles, não seja porta-aviões, bomba atômica, nada disso. Né? Economia também, nada disso é o maior poder dos americanos. Né? O maior poder deles é a influência cultural que eles têm, cara. A influência cultural desses caras é um negócio que nunca existiu na Terra.
tá? Se você pega um garoto lá na Zâmbia, na sala de aula, ele tá escutando a música do rapper americano. Se você pega o menino na China, lá em Xangai, ele tá escutando também aquele rapper americano. No Brasil, a mesma coisa, saca? Usando os mesmos tênis, usando as camisetas, gostando do super-herói da Marvel, né? Jogando jogos, saca? Então, esse poderio desses caras é um poderio que... E é por isso que eu digo, quando o pessoal fala, não, mas a China vai dominar o mundo em não sei quanto tempo. Não vai, cara. Não vai, porque para você dominar o mundo, você tem que ter essa hegemonia cultural. E ninguém chegou nem perto de ter ela ainda. Nenhuma civilização, tá? Que hoje existe, né, no caso. Então, eu sei que é complicado, muita gente não concorda, mas é o que eu penso. Não, isso é tão verdade da questão dos Estados Unidos ter conseguido dominar o mundo culturalmente, cara, que assim, hoje eles espalham, né, a cultura woke, né? Mas outrora eles espalharam coisas boas também, né? Querendo ou não, um filme que eu gosto muito é o Rock, né, cara? É um filme que foi feito ali no auge, tal, o Rock, tal, ali os filmes do Arnold, esse tipo de coisa, né? Então, não é de todo mal, porque por algum motivo, né? Não dá para entender o porquê, talvez ali acharam que tinha alguma dominação tão grande que, sei lá, poderiam espalhar esse tipo de valor, não sei, né? Mas conseguiram fazer esse tipo de filme que é muito bom, cara. Mas a verdade é que a dominação cultural americana, hoje, ela não disputa espaço com ninguém, mas no horizonte já se vê uma China tentando fazer isso, mas de forma bem ruim. É Mas muito existem, difícil. existem algumas tentativas aí, né, de tentar, mas são muito fracas, cara, são muito fracas. Hoje, não, mas Superbra dá para ter um paralelo com em épocas históricas. Por exemplo, Roma dominou a Grécia, né? A Grécia foi dominada por Roma. Eles ganharam lá todas as batalhas contra os últimos helenos lá e tal, dominaram. Mas ela foi 100% contaminada pela cultura grega. Tanto que a gente chama de cultura grego-romana. Entendeu? Então, assim, quando o pessoal fala assim, quando jogar fentanil lá, morre tudo. Não. Gente, vou explicar um negócio pra vocês. Mesmo que acabe todos os americanos no mundo, a cultura americana vai continuar aí ainda. A ideia, ela não morre, a bomba não destrói a ideia, a bala não fura a ideia. Entendeu? Ela vai continuar contaminando. Isso é o que acontece, né? Quando um grande império cai, né? Por exemplo, acabou Roma, né? Roma acabou faz milênios, mas ainda existem influências de Roma na nossa cultura, né? Nas culturas latinas, né? Até na própria cultura americana, né? Existem algumas influências romanas. Você vai ver influências romanas se espalhando por todos os cantos da Europa. Aí alguns países ali também do norte da África, você vai ver inúmeras influências romanas surgindo. Então, sim, mesmo que os Estados Unidos sumissem, todos os americanos sumissem, ainda ia ter esse eco cultural que eles iam deixar, né? E o império que talvez assumisse ali o vácuo de poder, ele também ia acabar sendo influenciado culturalmente, né? Que é o caso de Roma, né? Roma assumiu ali, né, o lugar da Grécia e pronto, né? Culturalmente eles foram influenciados. Então, sim, isso é uma grande verdade. Cara, quanto a essa questão da queda do Império, né, que você até mencionou Roma, tem uma coisa que também acontece em paralelo com os dois, né, tanto com o Império Romano quanto os Estados Unidos hoje em dia, que os dois impérios, né, quando eles entraram em decadência, eles começam a focar muito em sexualidade, né, escatologia, sodomia, e, e até eles começaram a fazer esse culto, entre aspas, da minoria, né, o culto do estranho. O povo romano começou a se vestir como os bárbaros, como os góticos, né, os gotos. Eles começavam a se vestir desse jeito, começaram a fazer muito sexo, muita sodomia. Né? Se a gente vê hoje os Estados Unidos, eles meio que eles expressam de novo essa mesma narrativa, esse mesmo fenômeno. Então eles se tornam uma cultura que está que tá muito focada em impulso, em estímulo, né? Muito focada em sexualidade, e é uma cultura que constantemente, em todos os trabalhos deles, eles meio que edificam
a figura ou da minoria, ou do estranho, ou do, entre aspas, injustiçado, né? Até o feminismo é meio que isso, é tipo dizer que a mulher é injustiçada e dar poder a ela. Então você vê que são as duas culturas, tipo, quando elas começaram a focar nessas coisas, foi o momento da morte delas. Né? Isso é inegável. Mas, tipo, não quer dizer que é o momento da morte da influência delas. Mas a gente vê os mesmos padrões se repetindo. É como se a cultura vivesse no perpétuo carnaval. O Brasil é assim também, né? Só que o Brasil tá no perpétuo carnaval já há 50 anos. Mas é isso, assim. A gente tá preso no carnaval eterno. Eu acho que isso acontece muito justamente porque o Brasil, né, querendo ou não, é vassalo dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil ali, no que era Roma, né, seria um exemplo aí histórico, seria uma colônia de Roma, mas no caso uma colônia americana, trazendo para os tempos atuais. Então, seria ali uma zona dominada, o Brasil. E é por isso que talvez essa degeneração também ocorra no Brasil. Né? Talvez exista. Tem outras teorias. Algumas pessoas dizem que isso aí já está embutido no brasileiro, não sei. Mas também tem essa de que, como os Estados Unidos está caindo, a influência cultural deles é forte, eles estão começando a praticar esse tipo de ato. Isso também acaba escorrendo e respingando, né, nas outras nações dominadas. Então, você pode ver a União Europeia, né, que ali também eles são totalmente influenciados pelos americanos. Né, basta você ver o que está acontecendo aí nos eventos recentes aí, né? A União Europeia abrindo mão ali de soberania para garantir o bem-estar ali dos Estados Unidos, ali na venda de petróleo, inúmeras coisas e tal. E na venda de gás, no caso. E ali a União Europeia abriu mão ali da sua soberania e eles também estão começando a praticar esse tipo de coisa há muito tempo, né? Esse tipo de ato, assim, libidinoso, né? Esse tipo de degeneração que só se expande. Então, sim, faz muito sentido. Quando o império começa a cair, eles começam a ficar com um tipo de grau ali sexual um pouco mais elevado. Bom, silêncio aí. Ícaro, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Ué, Eles que... começam a adorar a figura do inferior, do injustiçado também, que é uma coisa que tem muito hoje em dia, que até é difícil falar disso, porque a gente não sabe até onde isso é uma conspiração, isso realmente é uma psyops, e a gente não sabe até quando isso até em que momento isso é empatia, porque tem realmente gente que é injustiçada e gente que precisa de mais ajuda. Mas mesmo assim, isso é um foco também. Os romanos, durante a decadência deles, os jovens, eles meio que veneravam assim o estilo de vida dos góticos, as vestimentas, eles se vestiam igual isso. Se você for ver com essas coisas até de BLM, Black Lives Matter, por exemplo, isso é até, né, uma coisa que eu não sei nem se é bom falar. Mas você vê isso, você vê, tipo, nesses movimentos aí, tipo, junta um monte de gente que tem, tipo, descendência, assim, de Cáucaso, sabe, europeia e tal, se curvando, assim, sabe, pros caras. Então, tipo, isso é uma forma disso, sabe, de, tipo, de endeusar essa figura estranha, ou a figura da minoria, do injustiçado. Tipo, isso também é uma tendência que surge quando o império está em decadência. Ele tende a parar de venerar e edificar o que é dele, e ele começa a edificar uma coisa que é diferente dele, sabe? E isso é sinal de que o cara de que tá dando merda. E isso é uma coisa que tá acontecendo muito. Muito. Inclusive, até. A gente tá falando de Disney, pô. A Pequena Sereia. A Pequena Sereia. Eu não vi o filme. No outro dia eu entrei no site lá do IMDB, né? E no próprio pôster da Pequena Sereia, eles nem colocam a atriz principal, velho. Não sei se no cinema tem ela na capa no pôster do filme, porque eles colocaram a garota de uma outra etnia que não tem nada a ver com a Ariel, né? Então, assim, os caras, eles não têm a coragem de colocar nem no pôster. Porque se a pessoa vê, a pessoa não vai. Muita gente não quis assistir isso aí, né? Exatamente. A Branca de Neve também. Vai ser uma menina latina que vai fazer a Branca de Neve. E ela já falou isso. E elas estão falando que o beijo do príncipe lá, quando a Branca de Neve tá em coma lá, o beijo do príncipe é um tipo de estupro.
tá dizendo que ela tem que ser empoderada. É tudo isso, cara. Não tem, e os caras estão destruindo as histórias tudo justamente por quê? Porque é essa espécie de adoração, né, da imagem do diferente. Então ela pode colocar qualquer pessoa no papel da Branca de Neve, menos uma mulher branca, velho. Sabe? E eu nem me importo com isso de etnia, não. Eu até acho as latinas, talvez as latinas são lindas. Mas configura a questão de adoração do estranho. Não tem como fugir disso. Isso é muito interessante de se ver, cara. Porque, na minha opinião, cara, é um povo que está se retroalimentando, né? Tá se devorando. Então é algo que está se flagelando, né? Se autoflagelando, né? Por assim dizer. Então é como se a cultura, né, ocidental, americana, né? Ela estivesse se matando, né? Por assim dizer. Ela estivesse chegando no fim trágico que ali ela está se flagelando por assim dizer, também acaba danificando as culturas à sua volta, né? Que estão ali como vassalos, né? Como o Brasil, Europa, esses outros lugares, né? Então, sim, é algo interessante aí que você acrescentou. Tem algo a Bem dizer, isso. Marquinhos? Não, eu concordo com vocês. Infelizmente, essa decadência é um fato que está acontecendo. No nosso tempo de vida, a gente não vai ver isso se desenrolar, né? Ter um final, mesmo porque a história não tem final, né? Mas a gente, com a aceleração, né, das mudanças culturais, e elas estão super aceleradas, a gente vai ver muita coisa. A gente está vendo já, né? Quem é mais velho, que nem eu, né, já sabe que o mundo da década de 90 é completamente diferente da de hoje, né? Moralmente, socialmente falando, né? Eu não estou dando aqui uma de saudosista, no meu tempo era melhor, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que houve uma mudança substancial no modo de ver a vida das pessoas, né? Cada dia mais os valores que seguraram a sociedade, né, de pé estão sendo corroídos, né? E daqui a 20 anos vai ser muito pior. É uma caminhada sem freio, tá? A não ser, obviamente, que aconteça algum tipo de cataclismo, alguma coisa de assim, mudança de orientação global por algum motivo, uma guerra, uma coisa que seja um baque assim que todos os humanos sintam. Fora isso, não há perspectiva boa nenhuma, cara. Cara, tem uma questão também, por exemplo, do empoderamento, né, feminino. Então, tipo assim, empoderar, né, é uma forma de tipo, atribuir qualidades à mulher, né? Só que, tipo assim, esse empoderamento feminino que eles fazem na nossa cultura não empodera o que é feminino. O que acontece é, você tem atrizes, tudo bem, elas são fêmeas, mas os personagens que elas atuam lá nas histórias, né, essas personagens dos filmes, as heroínas nas séries, até essas novas princesas da Disney e tal, elas têm qualidades masculinas, né, sendo expressadas por uma mulher. Não é uma qualidade feminina. Então, por exemplo, você vê que o que essas mulheres, se você conversar com qualquer mulher hoje, se você perguntar para ela, me diga boas qualidades que você gostaria de ter, ela vai te dar só qualidades masculinas. Ela vai falar que ela gostaria de ter força, ela vai falar que ela gostaria de ter algum tipo de dominância, ela vai falar que ela gostaria de ter a capacidade de um pensamento mais crítico. Você vê nesses filmes, né? Elas têm a questão da intimidação. Tem naquele filme da Mulher Marvel lá, que esses filmes eu já boicotei, assim, eu não assisto, mas um clipe ou outro já passei por ver, assim. E tem uma cena que ela tá fazendo uma interrogação com o cara, e aí ela, tipo, aperta a mão do cara assim, e o cara cai em joelhos, assim, e ela apertando a mão do cara, sabe? Então, tipo, é uma dessas imagens, assim, tipo, o empoderamento feminino é meio que essa relação dela impor força sobre um homem, sabe? Só que, tipo, durante a história humana, cara, me desculpa, em outro universo paralelo pode ter sido diferente, mas no nosso universo, quem teve a força física e quem é capaz de impor força física foi o homem, porque ele tem mais testosterona e tem mais músculo. Ele tem músculos maiores, desenvolve mais músculo, né? Então, pô, então ele é capaz de lutar melhor por mais tempo, né? Então, porra, não tem como se fugir disso. O que acontece é que essas personagens, Galadriel matando o Troll. Então, exatamente isso, é uma demonstração de força. Então são mulheres
demonstrando qualidades masculinas, e o que acontece é que isso não é só visto como empoderamento, porque eu não acho que só porque é uma qualidade masculina isso é empoderamento, e o mundo moderno, esses caras aí que passam essas ideias aí, eles estão meio que dizendo que isso, né? Estou falando, olha, você ficar mais poderosa é você ficar mais como igual um homem, né? Até essa questão dela arranjar um emprego, essas coisas, ela ficar mais poderosa é ela ficar mais como um homem, é uma coisa que é um absurdo. Eu não acho. Eu acho que, porra, a força, a guerra, né, o herói de guerra, tem coisas boas e tem coisas ruins sobre ele, pô. Não é porque você é um homem que automaticamente você é um ser mais foda do universo, né? Então, o problema é que agora perde-se o que é feminino. Então, em comparação, se você perguntar para qualquer mulher, cara, eu desafio qualquer um a assistir na live, né? Se você perguntar para qualquer mulher, me dá 3 qualidades femininas. Nenhuma sabe, cara. Porque, cara, já faz décadas que não tem uma personagem que se comporta de uma forma feminina em nenhum filme, em nenhuma TV, em nenhuma história, em merda nenhuma, cara. Porque tudo que é considerado qualidade é algum tipo de força, de demonstração de força. Eu desafio vocês, cara, me diga qualidades femininas. Pergunte para as mulheres se elas sabem qualidades femininas. Elas não sabem, velho. Sabe? Elas não Isso, sabem. Ícaro, é uma coisa muito interessante que você falou, cara, porque realmente existe hoje uma questão aí de exaltar características masculinas femininas, né, nas mulheres. Mas ao mesmo tempo, né, o homem, que é o masculino em si, né, ele é rejeitado, o que é engraçado, né? E existe, por outro lado, também a inversão de papéis, né? Que é justamente os personagens masculinos sendo cada vez mais, o cool, o cara legal, é o cara que tá ali usando topping, né? Então você vai pegar ali o topping, eu acho que é top o nome aquela merdinha lá que você põe e mostra a barriguinha, tipo um sutiã lá, é cropped, lembrei. Então você vai ver os homens aí usando cropped, e aí, olha, ele usa cropped, ele é desconstruído, né? Então cada vez mais você vê os homens eles se desconstruindo, né? Então o homem está abraçando valores femininos, enquanto a mulher abraça valores masculinos, né? Então ali seria justamente a mulher ela nega, né, o valor feminino dela, enquanto o homem ele nega o seu valor masculino, em total inversão de papéis, né? Algo bizarro, né, que está Eu, acontecendo aí. E que nem você antigamente, você via esses filmes de ação que tá acabando, cara. Hoje em dia os caras da ação que tem aí estão acabando, né? É o Tom Holland, o cara da ação hoje, né? Mas sei lá, você ia ver os filmes de ação, era o Sylvester Stallone, o Arnold, aí você tinha o Van Damme, tinha uma galera boa, né? E a maioria dos filmes era sempre a mesma coisa, mas era muito bom, porque era o homem masculino em si, forte, né? Cumprindo seu papel de herói. Né? E hoje em dia já não existe mais isso. Tanto é que está entrando em extinção os heróis de ação no cinema, porque não dá mais, eles não se fazem mais, né? Esse tipo de coisa. inclusive, inclusive, o pessoal fica com esse meme aí, que sempre achei patético, do Barbenheimer, de querer ir no mesmo dia assistir Barbie e Oppenheimer, um filme da Barbie que tava na cara que ia ser um filme feminista. Tipo assim, o pessoal fica com esse meme aí. Cara, uma semana antes de sair, tanto a Barbie quanto o Oppenheimer, uma semana antes, esse eu fui no cinema ver. Saiu o novo Missão Impossível, com Tom Cruise. Que é, tipo assim, o último cara que ele ainda tenta fazer isso, um filme mais tradicional. E tá foda demais. Foda demais o filme. Inclusive, tem todo o problema lá, o vilão. O vilão do filme é inteligência artificial. Pra solucionar o problema, né? Tem uma chave que é em forma de cruz, né? Ou seja, olha, é até simbólico, né? Tem um simbolismo ali tradicional, cara. Não é nem porque é religião, é tradicional, sabe? E o filme é muito bom. Ele não configura esses caras musculosos que você falou, mas querendo ou não, ele é um eco, né? Ele é meio que esses caras tipo o Arnold, né? O Stallone, esses caras eram meio que tipo a era de ouro, né? Chuck Norris era de ouro. O Tom Cruise é meio que a era de bronze, né? Tipo, já é o último eco dessa tradição. Mas ele, tipo, ele fez um bom filme, cara. Então, o pessoal aí, cara, vocês querem ir no cinema e tal, cara, não deu dinheiro pra Barbie. Né? Se for ver, veja o Oppenheimer e o Missão Impossível. É bom. É bom. Eu assisti e gostei. O Oppenheimer ainda não vi. Quero ver. E aí, Mafinha, tem algo a acrescentar, cara?
Não, cara. Não tenho, não. Eu acho que já falei basicamente tudo que eu tinha que falar sobre a questão da cultura pop aí. E também do meu pensamento sobre o que está acontecendo, né? Eu concordo, é isso aí, né? Ainda existe ainda os últimos que estão fazendo, o Tom Cruise e tal, mas assim, é muito, muito mais raro, né? A cada 2 filmes desse aí tem 500 filmes ideológicos, né, cara? É uma pressão muito grande. Então, é isso, fazer o quê, né? Mas assim, não é porque eu sou fatalista nesse sentido que eu vou deixar de batalhar, né? Eu vou continuar fazendo meu canal, vou continuar denunciando, eu vou continuar falando que o céu é azul, né? Eu não vou me render ao que o pessoal quer, né? Que vive falando que não é assim, veja bem. Não. Sendo justo, né? Porque é importante. Se o filme for bom, eu vou apontar a ideologia do filme e falar, mas o filme, tecnicamente, na minha opinião, é bom, né? Mas ele é ideológico. E pronto. E aí cabe ao ouvinte julgar, né? O que ele quer fazer com essa informação, né? Então é isso. Não é, justamente isso também, cara. Vocês falaram, né? No começo ali, eu não dei minha parte, mas sobre esse cinema de verdade, né? Que hoje em dia os filmes de verdade estão acabando. Então, cara, acho que isso tende a só a piorar, ainda mais com a inteligência artificial vindo aí, porque vai ficar muito mais fácil você fazer as coisas com CGI, computação gráfica, do que você ir ali fazer a coisa na prática, sabe? Você não vai ver mais um enigma de outro mundo aparecendo aí, sabe, cara? Esse tipo de filme que é bom, cara. O filme, ele tá ali, o filme, ele tá inteiramente ali na sua cara, o filme foi feito, sabe? Hoje em dia, eles estão querendo acabar o máximo com isso, esses filmes aí da Marvel. Eu peguei nojo, cara, porque é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo CGI barato, sabe? Chato, monótono, né? Aquele filme não é de borracha, cara, mas é aquele filme que não é de verdade, sabe? E é triste, cara, é triste ver o que tá acontecendo. Então, realmente, quando você vê um filme do Nolan, né? Até hoje, ninguém fez um Batman melhor para mim do que o Nolan, né? A trilogia lá do Batman é muito boa, ninguém fez um Batman melhor que aquele, né? Filme de Batman melhor. Gostei do Batman novo, mas é isso, né? Porque o Batman novo ele tem muito disso, né? O Batman do Pattinson lá, ele tem muito disso de cinema de verdade, né? Essa coisa de fazer as coisas na prática. E infelizmente isso está acabando, né? Vamos ver até onde vai ir. E realmente também a fotografia de Duna é magistral. Inclusive, tá aí um filme que eu vou ver no cinema, é o segundo filme aí do Duna. O primeiro eu não assisti, cara, acabei vendo na HBO, né? Mas o segundo eu vou ver no cinema, assim. Né? Então, cara, é isso, então, né? Eu acho que quer acrescentar mais alguma coisa, Mafinha? Ícaro, alguém aí quer acrescentar algo? Dizer que ainda tem algumas pessoas que estão tentando fazer um. Porque assim, eu não estou dizendo que não pode fazer cinema ideológico. O cinema pode fazer de tudo, tá? Eu só estou apontando as coisas. Pro lado da, entre aspas, direita, também está começando a surgir um pouco de cinema um pouco mais ideológico, né? Ainda é muito incipiente, muito, e tem muita boicote, muita coisa. Mas o Sound of Freedom, que é o filme que eu citei para vocês, né? Que é sobre tráfico infantil, ele não vai ser nem lançado no Brasil. Mas eu e o pessoal da Liga Nerdola, a gente entrou em contato com a produtora Angel, lá dos Estados Unidos, e eles vão mandar uma cópia do filme pra gente passar em live aqui para os nossos ouvintes, né? Então, o pessoal pode ficar tranquilo aí que vai dar para assistir o Sound of Freedom. Só não sei se vai vir legendada, né? Se não vier legendada, a gente faz como é que é a cooperativa aí, a gente legenda o filme, cria a legenda e coloca aí para todo mundo assistir. Ícaro, tem mais algo a acrescentar? Só pro pessoal ver na live, quando vocês forem ver os filmes, prestem atenção nesses padrões. Por exemplo, um outro padrão que tem muito é que nesses filmes a mulher, ela é sempre mais inteligente que o cara. Tipo, tudo que ele fala, ele é burro. Ou ele acha que é alguma coisa, ela vai lá e corrige ele. Ela bate nele. Então, vocês vão começar a perceber esses padrões. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. E é isso. É só isso. Bom,
creio que dá para terminar por aqui, Mafinha, né? Então, foi um prazer, cara. Foi uma honra mesmo trazer você aqui por fora. Curtinho hoje, né? Uma horinha e 20 minutos, mas valeu muito a pena, né? Foi uma conversa que rendeu. Tudo que é bom dura pouco. E anunciar aí para os ouvintes, né? O Mafinha estava falando que ele não vai parar de lutar, né? Aí e tal, É isso aí. né? Na guerra cultural. Anunciar aí o novo projeto também aí dos membros do Fora da Caverna, né? Que é o Nerd Sem Censura, onde a gente vai abordar conteúdo geek, conteúdo nerdola, mas nessa pegada também, só que dando a nossa visão, né? Cada um ali dando sua própria opinião, sem influência de nada, né? Então, por favor, quem gostar desse tipo de coisa, já se inscreve lá. Nerd Sem Censura está começando agora. A gente não tem nenhum vídeo postado ainda, mas logo, logo o canal vai começar a postar vídeos. Então, por favor, se inscrevam lá no Nerd Sem Censura. É um projeto aí que está nascendo aí do Fora da Caverna, que já é um segmento que a gente está seguindo. E é isso, né? Então, foi muito bom trazer uma Mafinha aqui. Eu trouxe uma Mafinha já para mostrar, né? Um pensamento parecido que eu tenho com uma Mafinha, né? Que nessa parte assim mais da cultura pop eu tenho um pensamento mais nessa pegada. Não sou contra fazer filme de comunista, não sou contra fazer filme de nada, cara. Mas Não, eu também. eu acho que tá levando as pessoas para rumos negativos, né? E, inclusive, eu também tenho a série ali onde eu comento com o Cacique, com o Eduardo, né? Lá do Esboço de Sanidade, onde a gente comentou sobre o filme recente aí que saiu, que é o Nefarious. Recomendo que vocês assistam esse filme, né? Então, é um filme muito interessante, muito bom. E os dois assistiram, eles deram a visão deles sobre o filme e acrescentou muito. O filme tá aí, tá fazendo um estrago legal. Então, Nefarious, se vocês quiserem assistir um filme mais nessa pegada aí, mas pode-se dizer um pouco mais à direita, né, da coisa. É um filme que aborda talvez ali um pouco mais a realidade da coisa. Então é muito bom. E a gente fez falando sobre esse filme, tá aqui no Fora da Caverna, o que é muito interessante. Então é isso, né? Agradecer ao Mafinha. Mafinha, muito obrigado, cara. Tem palavras finais aí para Obrigado você, terminar? Obrigado, cara. Mafinha. Obrigado, Mafinha. Obrigado a vocês dois. E falar pro pessoal que a gente da Liga Nerdola, a gente criou um site chamado seliganerd.com e é um site que ele vai na contramão de todos os outros sites de cultura pop. Cultura pop aí. Lá a gente fala esses mesmos análises aí que a gente está comentando. A gente fala da cultura woke, a gente fala da lacração, entendeu? É um site para a gente agregar matérias, notícias, artigos, pensamentos, né, que vocês não vão encontrar em Omelete, Rapadura, em Jovem Nerd, porra nenhuma disso aí, né? Isso pela visão, assim, de quem está enxergando a cultura pop como ela está sendo produzida. Claro, temos viés. A gente não é isento, ninguém aqui é isento. Eu tenho meus viés. Mas, pelo menos é uma alternativa. Então, se você quiser conhecer nosso trabalho, tá lá. Lançou o site a semana passada, aí já tá indo muito bem, graças a Deus. seliganerd.com, tá bom? E você, Ícaro, últimas considerações? Obrigado, Mafinha, por vir aqui prestigiar o Fora. E é isso. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado a todo mundo por ter comparecido aí, pelo carinho também. Amanhã tem debate do Miorin contra o Henry. Vai ser muito bom. É isso que eu ia falar. Amanhã também vocês aí que estão vendo essa live, né, membros do Fora, também a galera que veio com o Mafinha, vocês que têm esse interesse maior aí pela política, amanhã vai ter um debate de um ANCAP, que no caso é o Miorin, contra um nacionalista, que no caso é o Henry. Então vai ser muito legal, mais um grande debate aí que o Fora da Caverna está trazendo aí para vocês. Espero que vocês gostem, né? A gente vai eu aposto no Miorin. Se eu pudesse botar minhas fichas, Miorin é bom de debate, hein? Esse é um cara bom de debate. Um abraço pro Miorin. Miorin é meu chapa, gente boa pra caramba, cara. Toda hora ele tá aí debatendo e tal. Realmente, nesse aspecto aí, o Miorin foi muito humilde, inclusive já aceitou rápido, de primeirona, assim, nem parou para olhar, eu acho, mas fico muito feliz aí que o Miorin tenha aceitado. Então, amanhã, o Miorin estará aqui no Fora da Caverna. E é isso, galera. Uma boa live. Inclusive o Miorin, na minha opinião, é uma das pessoas mais importantes da internet hoje. O Miorin é um cara que agrega, é um cara que tem muito contato, que tem muita boa relação, é um cara extremamente inteligente e intelectualizado,
Então não é um Zé Ruela, tipo eu, assim, eu não sou que nem ele, né? Ele é um cara estudado, é um intelectual mesmo. É um cara que tem uma visão do papel que ele representa. Então, o Miorinho, o Malboro, sim, são pessoas excepcionais aí. Eu sou muito feliz com a chegada deles na internet aí, né? Então, um abraço aí para nossos queridos Malboro e Miorinho. E é isso aí. Amanhã a gente vai trazer o Miorim aí. O Ícaro aí vai mediar o debate. Tá preparado, Ícaro? Não sei, velho. Acho que sim. Vai dar tudo certo. Não, vai dar sim, pô. Então é isso, galera. Quem apareceu hoje, por favor, compareça amanhã. A live do debate vai ser no mesmo horário dessa. Mafinha, de novo, cara, muito obrigado, cara, por ter chegado aí com fora. Né, uma ajuda muito grande aí que você tá dando, cara. A galera gosta muito de você, cara. Você não sabe disso, mas a galera gosta mesmo, cara. Talvez você não tenha uma noção, mas o pessoal gosta, cara. Que bom, cara, que bom. E ó, se vocês precisarem de qualquer ajuda aí do canal de vocês, aí tô junto aí, é só pedir. Opa, cara. Eu quero que todo mundo cresça. Eu não sou nenhum cara famoso, nem grande, nem nada, mas o que eu puder ajudar, eu tô aqui para ajudar todo mundo. Te conheço faz muito tempo já. Sei que você é uma pessoa boa, a gente tem divergência de ideias, graças a Deus, mas eu sei que você tem o coração no lugar certo e que se precisar, estamos ajudando aí. Não, que isso, Mafinha, que isso. Cara, a melhor ajuda que você deu foi essa, cara. Só de ter vindo aqui, de ter divulgado, de ter ajudado, cara, é muito bom, cara, muito gratificante. Fico muito feliz de você ter vindo aqui. E é isso, né? Vamos encerrar essa live aqui, né? Vamos fechar. Bora. Que eu ainda hoje tenho que fazer uma boquinha aqui que eu tô morrendo de fome. Então, um abraço aí a todos que participaram. Salve pro Daniel Vinícius, salve pro Luiz Teixeira, Roberto Teixeira, na verdade. Salve pro João Luiz, salve para todo mundo. E é isso aí, galera. Uma boa noite. Salve, Naruto Gamer. E é isso aí. Falou, galera. Até mais. Boa noite. Um abraço.